eu tava já na faculdade, né, como que a marca começou, na verdade? Eu comecei revendendo as peças e eu criei um Instagram e postei as coisas no Instagram, né? Ia postando as fotinhos, os stories, os conteúdos, tudo. E basicamente em 3 meses de loja de Instagram, a gente já tinha como pagar a faculdade. Foi um negócio maluco também. Eu falo que foi Deus, porque não tinha outra explicação pra isso, né? Esse foi meu primeiro testemunho, eu acho. E não tinha outra explicação de como isso era possível. Enfim, comecei a postar e tal, e eu entrei na faculdade. Pra mim, quando eu entrei na faculdade, querendo ou não, eu tinha essa vida de dona de empresa ao mesmo tempo com a faculdade, que era dona de loja, não era nenhuma empresa. As pessoas julgavam muito. Eu lembro que eu ia nos jogos, que quem já foi em uns jogos de faculdade sabe, a galera Nunca fiz zoa faculdade. pesado. Não, a galera zoa pesado nos jogos. E as meninas, assim, mais velhas, pesavam. Ah, ela é blogueirinha, essa é a blogueirinha. Tipo, a galera chamava de blogueirinha de um jeito pejorativo. Zoando. Entendeu? Zoando. Tinha muita gente que apoiava, muita. Cara, uma coisa que eu fazia, minhas amigas comentaram esses dias no vídeo. Eu levava uma sacola de roupa pra faculdade, pra aula. Então eu tinha vendido naquele dia na internet. Aí eu levava a sacola de roupa pra aula, sentava mais pro fundo, eu embalava os pedidos durante a aula, você tem noção? Durante a aula eu lá tirando as linhas, eu dobrando pro professor não ver lá no fundo e ao mesmo tempo perguntando, tá? Porque eu sempre fui fazendo tudo ao mesmo tempo. Perguntava sobre matéria e embalava os pedidos. Caraca. E eu fazia isso durante a aula, aí dava o horário do almoço, uma meio-dia mais ou menos. Eu saía, comia, tipo, uma coxinha, porque não tinha tempo de almoço, e ia até o correio eu mesma levar todos os pacotes. Isso todos os dias. E o povo acha que é fácil, né? O povo acha que é fácil. Eu levava roupa, assim, uma sacola gigante. E todo mundo, tipo, nossa, a menina da sacola. Tanto que depois meu apelido na faculdade foi sacoleira, porque eu andava com uma sacola. Bizarro. Não, as pessoas vão criticar. E Não, não tipo- tem, mas elas não tinham a visão que você tinha, entendeu? Mas acho que. E tá tudo bem. Eu acho que na época eu nem tinha visão também. Foi um negócio extremamente pra Mas começou a sobrevivência, fazer, né? sabe? Era sobrevivência. Eu A precisava fazer a necessidade. faculdade. Exato. Isso é uma coisa que eu falo hoje. Hoje só dá certo empreendendo quem tem um porquê forte. E o que seria ter esse porquê forte? Você tem que ter um motivo pra te fazer isso. E esse motivo normalmente não é centrado em nós, é centrado em algo externo. Porque hoje, quando a gente vai seguir uma dieta, fazer um treino, a gente falha muito fácil, a gente desiste muito fácil. Porque se depender só da gente, a gente desiste da gente muito fácil. Então, quando você tem um porquê externo, uma motivação externa que te leve, você é imparável. E nada vai te fazer parar, nada vai te fazer desistir, porque aquilo lá é maior que qualquer coisa. E pra mim, eu sempre achei por muito tempo que a minha motivação pra fazer a empresa dar certo era eu pagar minha faculdade. Mas hoje eu vejo que não. A minha motivação pra ter feito a empresa dar certo foi ver o que os meus pais estavam passando. Tipo, ver a minha mãe chorando porque não tinha como pagar a faculdade, ver o aperto que eles estavam e o desespero que eles estavam passando. Isso eu tenho consciência hoje mais velha. Mas foi isso, esse foi meu porquê. Eu falei, eu não quero nunca mais que eles passem por isso e nem que eu tenha que depender pra alguma coisa ser feita, sabe? E eu me sentia muito impotente de não poder ajudar e resolver naquela época. Então, sempre hoje eu falo, pra você dar certo, você tem que ter um porquê forte, independente do seu porquê. E eu acabei vendo que muitos empresários têm isso. Ah, meu porquê foi minha filha que nasceu. Ah, cara meu vai- porquê eu precisava casar, entendeu? Casei. É um porquê que independe da gente e faz a gente dar a nossa vida e a Tem nossa que alma. movimentar, né? Porque, cara, se fosse só pela faculdade, seria um fim muito Acabou a faculdade, frio, já era. entendeu? Exato. E na época, não. Hoje eu tenho essa consciência de que, cara, o meu porquê era isso. Eu não queria que eles passassem mais por isso. Legal. E hoje, graças a Deus, eu posso dar esse conforto pra eles. Posso, se precisar, enfim. No que eles precisarem, eles podem contar comigo, sabe? Trabalham com você, inclusive, hoje. Inclusive, meu irmão trabalha comigo, a minha mãe também veio trabalhar comigo depois de um tempo. Meu pai, indiretamente, ele é um funcionário caro, eu ainda não contratei ele oficial, mas indiretamente Seu pai é ele caro? trabalha. Ah, ele é caro. Eu falo assim, não, você vem depois. Você faz só consultoria, de grátis. Sério? Eu não conheci Óbvio. seu pai, ainda conheci sua mãe só. Você vai gostar dele, ele é gente boa. Gil, fala pra mim qual foi um dos momentos mais difíceis na Gil Store que você passou na loja e como que você lidou com isso, com esse momento que você lembra, assim. São vários, né? Todas Sim. as semanas tem um. Se tiver algum que você lembra que foi o mais marcante. Cara, acho que pra mim o mais marcante foi na pandemia, que a gente teve um crescimento exponencial, a gente teve um crescimento assim, de 500%, e eu não tinha estrutura basicamente pra isso, eu não tinha gente, faltava mão na operação. E como que você cria uma operação, né, escala uma operação em 500% no meio da pandemia, com tudo em lockdown, sem pessoas, Sem sem estrutura, conhecimento? sem conhecimento, tipo, foi maluco.
E aí eu lembro que a gente tava vendendo muito, muito, muito. E a minha mãe tava em casa, ela não trabalhava comigo oficialmente ainda, ela trabalhava numa empresa, só que tava todo mundo em casa. E aí eu falava, mãe, vamos à noite embalar pedido comigo. A gente começava a embalar pedido 9 da noite, 3, 4 da manhã a gente acabava. Tipo, só nós duas. Era uma coisa maluca, você tem noção? E aí dormia pouquíssimas horas, porque eu tinha que acordar que eu tinha aula online da faculdade. Então eu era louco, minha mãe trabalhando também. E isso foi assim por, cara, uns 4 meses. Um volume de trabalhos absurdo. Absurdo, e a gente não sabia o que fazer, né? Porque você não tinha lugar pra estruturar, não dava pra trazer gente pra dentro de casa, era muito perigoso. Seus pais mais velhos. Meus pais mais velhos, com comorbidades, como que fazia pra eles, né? Como a gente ia resolver esse problema? Aí até que chegou um dia que minha mãe falou assim, filha, não dá mais, tipo, está insustentável, porque tinha roupa em todos os lugares da minha casa, literalmente todos, assim. Tinha na sala, tinha nos quartos, tinha em todos os lugares. Tinha um saco com roupa. E acabou perdendo o tempo lazer e o tempo casa. Porque quando você tá o tempo inteiro fazendo as mesmas coisas no mesmo espaço, se bagunça muito. Então não tinha tempo de descanso mais. Se a gente estava na sala, sentada, vendo TV, minha mãe falava, puta, a gente tem que começar a embalar os pedidos, que depois não vai dar tempo. Então não tinha tempo de descanso. Virou tipo um trabalho incessante, nós criamos tudo sozinha. Então ela falou, não dá mais. E a gente foi alugar um espaço pra poder trazer gente de fora. E eu aluguei um prédio de uma vez. A primeira coisa, assim, a empresa saiu de 2 pessoas pra um prédio. Poder da internet. Maluco. E aí, deu muita sorte, né? Porque como tava em tudo lockdown, tipo, eu super fiz uma boa negociação pra conseguir o prédio. E aí comecei a contratar gente. A empresa meio que virou hoje, esse patamar que ela está hoje, foi nesse momento que a gente teve essa viradinha de chave. Aí depois de lá você se manteve. Aí foi... Aí a gente faz igual startup, né? Cresce, depois resolve. Aí comecei a contratar gente, comecei a estruturar. Então hoje eu tô num patamar que eu estruturei esse crescimento. Agora a gente tá buscando o próximo patamar, né? Vamos buscar, vamos pra cima. Aí uma pergunta legal, isso aqui eu pensei. O que você teve que aprender durante esse processo? Então, por exemplo, eu saí do 0 para 10 mil. Eu aprendi isso. Dos 10 mil para os primeiros 50 mil, foi isso que eu tive que entender. Depois, para fazer 6 dígitos todos os meses, o que você teve que aprender? Tá. Cara, do 0 aos 10, o que eu tive que aprender era não ter medo. Porque eu tinha muito medo de, tipo, errar. Eu tinha medo de arriscar, eu tinha medo de tentar o diferente. E quando a gente tá começando, a gente não tem público, a gente não tem persona. Então a gente tem que testar muitas coisas. E eu não tinha isso muito claro na minha cabeça. Eu tinha medo de testar coisas diferentes. Então eu sempre tinha muito medo de investir muito em roupa, eu não queria investir muito. Eu comprava muito pouco, picava, ia toda semana. Eu ia toda semana no Brás. Todos os dias. E detalhe, eu fazia faculdade aqui em Campinas. Nossa. Então eu voltava na sexta. Pois é, eu voltava na sexta-feira à noite pra casa, vi o meu namorado, porque tem que manter a relação, né? E aí, cara, às 7 da manhã a gente tava saindo de Barueri pra ir pro Brás. Chegava no Brás às 8, fazia as compras, tudo. Cara, eu fui várias vezes virada pra lá. Isso era todo sábado, era um negócio assim, maluco o cansaço que era. Então, superar. Eu acho que do 0 aos 10 mil era superar o meu medo. Meu medo de aparecer, meu medo de dar errado, foi isso. Depois, foi a questão de escalar. Eu acho que dos 10 aos 50, que você perguntou, né? Dos 10 aos 50. Dos 10 aos 50 foi escalar. Porque eu entendi que quanto mais dinheiro eu botava, mais dinheiro vinha de retorno. E aí, isso foi muito engraçado. Porque eu lembro até do meu pai falando assim, filha, compra mais. Você tá vendendo bem, compra mais. E eu tipo, não tá bom. 3 peças tá bom, não precisa comprar mais. E hoje corta pra gente produzindo 200. Lançamento. Por lançamento. Eu falava assim, não precisa. Não compra mais. E assim, eu tinha medo de comprar, sei lá, de 3 para 6 peças. Era um negócio assim, não ia mudar em nada, entendeu? E eu tinha esse medo. Então, superar esse medo, eu acho que foi fundamental, assim, pro negócio rolar. E também medo do que... Tipo, eu acho que também superar as questões limitantes que a gente tem, né? As nossas crenças limitantes. Porque eu lembro que nessa época, eu lembro disso como se fosse ontem. E eu sentada assim, aí eu falei, cara, tudo bem, hoje eu já fiz R$1.000, beleza. Não preciso mais trabalhar, tá suave. E tipo, minha meta era R$1.000 por dia, então 30 mil, eu faturava 30 mil na época por mês. 30 mil e eu achava que eu tava arrasando. Eu falava, nossa, meu negócio tá vento em polpa. É isso, não preciso fazer mais nada, tá certo.
E superar essa limitância. Tipo, por que R$1.000? Por que eu estou me contendo com não R$1.000? mais? Por que não mais? Que não 10 mil por dia. Então, exato. Só que eu não me sentia capaz disso, entende? E hoje eu olho pra trás e eu falo, cara, poderia, entendeu? E não, eu falava, não, deu R$1.000, tá bom, posso parar. Tipo, não tinha essa questão de putz, isso pode crescer, isso pode ter uma outra proporção. Era maluco, sabe? Isso é porque talvez você nunca tinha visto alguém também fazendo isso. Nunca. Pra mim, eu tava ganhando R$30.000, eu tava, mano, tacando dinheiro na rua. Era um negócio louco. Eu tava me sentindo milionária, você não tá entendendo? E aí, até os 6 dígitos, como foi? O que você aprendeu? Pô, pra fazer 6 dígitos por mês no e-commerce, eu tive que entender. A gente atingiu eu acho que a gente atingiu os 6 dígitos mesmo na pandemia. Foi quando esse crescimento aí, que foi bizarro. E aí foi chocante. Porque você fala assim, cara, você quer vender muito, você tem que ter uma estrutura bizarra. E eu não tinha ideia disso. Tipo, eu falava assim... Só vender. Só vender, vamos vender. E depois a gente resolve. Só que aí, cara, não é bem assim, entendeu? Evolução. E aí, quando a gente entrou nesse ponto, eu falei, cara, o negócio é bem mais embaixo do que eu acho. Isso foi de 2019 para 2020, que eu acho que a chavinha virou. E aí a gente estruturou tudo. Que foi basicamente estrutura, né? Que são os detalhes. Estoque, Mas logística. assim, vou dizer pra vocês, até R$100.000 dá pra fazer sem estrutura. Tranquilo. Até R$100.000. Depois disso, não mais. Uma hora você tem que estruturar, né? Porque senão você não consegue crescer. Não, senão ficar nas coxas pra sempre. Nas coxas pra sempre, cara, não é assim que o negócio funciona, entendeu? Hoje o mercado de moda no Brasil, e-commerce, assim, ele tá ficando bem maduro, sabe? E isso eu tô falando também porque era tudo mato, né? A gente tá falando de 2017. Cara, 8 anos atrás é muito tempo atrás. Poucas pessoas tinham bem menos lojas online, tinha bem menos coisa online. Então, naquela época, você fazer nas coxas, passava porque não tinha muita concorrência. Hoje, eu acho que começar nas coxas não rola. Começar com pouca estrutura, rola. Agora, nas coxas, não mais.